Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era a primeira vez que eu levava a Janaína até em casa. O pessoal já sabia que eu estava namorando, até porque eu andava alegre demais naqueles últimos tempos. E também vivia pendurado no celular e a minha mãe já vinha me cobrando há algum tempo que eu levasse a menina para ela conhecer. O único que a conhecia era o meu irmão, porque ele já tinha saído com a gente algumas vezes. Aliás, já tínhamos até apresentado uma amiga da Janaína para ele. E os dois também andavam de cacho, digamos assim. No domingo, levei minha namorada em casa para almoçar com a gente, conheci a minha mãe. Fazia já quase 2 meses que a gente estava junto. Acho que não preciso nem dizer que estava completamente apaixonado. Almoçamos, minha mãe conversou um pouco com ela e depois demos uma saída. Queríamos aproveitar o domingo para namorar um pouco. O detalhe foi que tão logo saímos de casa, ela veio me falar: acho que a tua mãe não foi muito com a minha cara. Capaz, amor. Por que você está dizendo isso? Sei lá, pelo jeito dela, né? Ah, bobagem. Aliás, numa coisa você tem razão. Ela estava meio esquisita hoje, mas fica tranquila. Não tem nada a ver com você. Eu tinha mesmo reparado que a mãe estava meio quieta, meio na dela, mas já estava assim antes de eu buscar a Janaína, de modo que realmente não devia ter nada a ver. Só que a Janaína ficou desconfiada. Achou que fosse por causa dela. Enfim, curtimos o resto daquele domingo. Depois voltei para casa. E no que cheguei, minha mãe estava ali na sala, assistindo televisão. Entrei, ela me olhou em silêncio, com aquela cara. Depois falou que tinha comida no fogão. Fui até a cozinha, fiz o meu prato. E depois, enquanto jantava, ela falou: onde mesmo você conheceu essa menina, Ezequiel? A Janaína? No clube, no baile. Por quê? Aliás, o que a senhora achou dela? O que eu achei? Olha, filho, eu vou ser bem sincera com você. Acho que vocês não combinam muito, viu? Ué, por que isso, mãe? Sei lá. O jeito dela, né? Você vai me desculpar, mas já que você perguntou, a roupa que ela estava usando hoje é meio escandalosa. Você não acha? Nossa, acho que... Olha, eu não gostei do que a minha mãe falou. Ela disse que minha namorada estava vestida de um jeito vulgar. Não usou essa palavra, mas pensou. E eu entendi muito bem. Não sou burro. Por que existe tanto preconceito, né? Por causa de roupa que a pessoa usa, por causa de expressões. Tudo bem. A Janaína realmente gostava de usar uma roupa curta, assim, colada no corpo, um decote mais acentuado, mas, meu Deus, hoje em dia, tudo isso é tão normal. Qual mulher que não gosta? Se ela se sentia bem daquele jeito, qual o problema? Claro que eu sentia um pouco de ciúme, até porque sabia, né, que os caras ficavam de olho nela, mas fazer o quê? A tinha conhecido assim. E de mais a mais, eu também não seria burro de ficar tentando controlar o que ela vestia, o que ela falava ou deixava de vestir. Enfim, não gostei muito daquele comentário da minha mãe. Até porque não parou por ali. Ela falou depois que a Janaína não servia para mim, porque realmente o tipo dela não era uma coisa que... Não só no jeito de vestir, isso ela também falou, mas na maneira de conversar, de se comportar. Lembro que eu falei: nossa, mãe, a senhora acabou de conhecer menina e já está tirando essas conclusões todas aí? Mas é bom conhecê-la melhor, sabe? Esperar um pouco para depois falar. Janaína é um amor de pessoa. É tudo que eu sonhei para mim. Olha, a gente acabou até discutindo um pouco, eu e a minha mãe.
Porque eu defendi a minha namorada. Não tinha gostado das coisas que a mãe falou. No fim, antes de eu ir pro quarto, ela ainda disse: Ezequiel, eu sou tua mãe. Tô pensando só no teu bem. Agora, se você acha que essa menina vai te fazer feliz, vai em frente, viu? Só te dou um aviso. Cuidado para não cair do cavalo. Ela ainda falou que era muito vivida, tinha experiência, que eu conhecia as pessoas assim de um modo superficial e que ela conhecia as pessoas pela experiência que ela tinha só de olhar para a cara delas. E ressaltou que a gente não combinava. Olha, para mim nada a ver. Cheguei a ficar zangado com ela, viu? Eu nunca brigo com a minha mãe, mas fiquei bem sentido com as coisas que ela falou. Até porque ela falou sem conhecer a pessoa. No fim, minha namorada que estava certa, quando disse que achava que a minha mãe não tinha gostado dela. Olha, eu achei melhor nem levá-la mais em casa depois dessa conversa. Aliás, ela mesma já tinha decidido não ir. Não queria bater de frente com a minha mãe. Claro que não comentei com ela aquilo que a minha mãe tinha dito para mim, né? Até porque o clima ia azedar completamente se eu dissesse. Seguimos com o nosso namoro. Meu irmão também, volta e meia, se ajeitava lá com a amiga dela. Até que um final de semana, descemos à praia, nós 4. Alugamos uma casa de um conhecido e pensa na festa. Apesar de ficarem juntos direto, o Tadeu e a Patrícia, essa amiga da Janaína, não estavam assim namorando sério. Ele não queria se prender a ninguém. Pela Patrícia, os dois já estariam namorando, mas repito, meu irmão não era muito afim. Sabe essa coisa de relacionamento? Inclusive a Janaína já tinha conversado comigo sobre isso. Chegou a dizer: Patrícia está apaixonada pelo Tadeu, mas pelo jeito ele não sente a mesma coisa por ela, né? Sabe que eu não sei? Agora, o meu irmão, ele gosta de ser livre, você entende? Acho que ele não tem mesmo intenção nenhuma de ter alguma coisa séria com a Patrícia. É o jeito do cara. Eu falei aquilo, mas, sabe, não quis me meter, até porque o assunto não era meu. Ela fez aquela carinha pensativa e depois, com toda certeza, deve ter conversado lá com a amiga dela e contado até o comentário que eu fiz. Enfim, o tempo foi passando, nosso namoro foi vingando, e eu a cada dia mais apaixonado, até que perto de completarmos 8 meses juntos, meu irmão resolveu dar um tempo naquele rolo que tinha com a Patrícia. Sei lá, meio que se afastou da gente. E como ela gostava dele, isso eu mesmo já tinha percebido, às vezes vinha conversar comigo, sabia do meu irmão. Por exemplo, se ele estava com alguém, se estava saindo com outra. Olha, para ser bem franco, eu não ficava bisbilhotando a vida do meu irmão. De modo que não sabia de muita coisa. A única coisa que eu sabia era que ele não queria mais nada com ela. Só que como que eu ia dizer isso para ela? Não tinha como, né? Preferia não dizer nada, ficar na minha. Até que algum tempo depois, eu comecei a sentir uma mudança no jeito da Janaína. Sei lá, ela começou a ficar estranha. Para começar, demorava para responder quando eu mandava mensagem. Quando eu ligava, por exemplo, conversava comigo assim, mas não era a mesma conversa, o mesmo jeito. Sei lá. Olha, às vezes eu tinha até a impressão de que estava incomodando. Ela desmarcava encontros, ficava inventando desculpa pra gente não se ver. Um dia a gente conversou e, para minha tristeza, aquilo que eu já andava pressentindo aconteceu. Ela falou que queria um tempo. Decidiu terminar o namoro. Olha, eu senti um baque na hora. Fiquei olhando para ela assim, até meio sem acreditar. Mesmo que eu tivesse preocupado, eu não achei que aquilo fosse acontecer tão cedo. Perguntei:
o que tinha acontecido para ela ter tomado aquela decisão, se tinha sido alguma coisa que eu fiz. Mas ela respondeu daquele jeito: tem nada a ver com você, Ezequiel. Você é um cara nota 10 aqui, não dá mais. Olha, eu cheguei a me humilhar, pedir que ela não se afastasse de mim, que pensasse melhor. Só que no fim, quando a pessoa está decidida, não tem jeito, né? Olha, foi um momento bem triste na minha vida. Fiquei assim me sentindo muito mal, um bagaço. Até que alguns dias depois dessa conversa, a amiga dela me procurou, dizendo que queria marcar um encontro comigo, precisava conversar comigo, tinha uma coisa para me contar. Imaginei que tivesse a ver com a Janaína. Até perguntei, mas ela não quis adiantar o assunto. Bom, acabamos marcando a nossa conversa por um local ali, bem no centro, perto da Praça Rui Barbosa. Não vou mentir. Fui com aquela esperança boba de que a Janaína tivesse pedido para a amiga conversar comigo, dizer que estava arrependido, ver se ainda tinha alguma chance de volta para nós dois. Foi com essa esperança que eu fui a essa conversa. A menina estava com a cara esquisita. Não estava com uma cara assim de quem tinha notícia boa para me dar. E quando perguntei o que ela tinha para me dizer, se era alguma coisa a respeito da Janaína, ela falou: sim, Ezequiel, é sobre ela, sim. Sério? Foi ela que pediu para você conversar comigo? Não. Ela nem sabe que eu marquei com você. Na verdade, Ezequiel, o que eu tenho para te falar é uma coisa bem chata e tem a ver com o teu irmão também. Quem é o Tadeu? Ué, como assim? Então, eu fiquei sabendo que foi por causa dele que ela terminou com você. Como é que é? Que absurdo é esse? Ela tá gostando dele. Na verdade, se você quer saber, gostou desde o começo. Aliás, agora dá para entender por que ela me dava tanto conselho errado sobre o teu irmão. Chegava a falar mal dele para mim. Ela fazia isso? Fazia. E hoje eu entendo por quê, né? Conhece aquele ditado: quem desdenha quer comprar? Ela já gostava dele desde aquela época. Por isso não queria que a gente ficasse junto. Você tá entendendo? Olha, isso tudo me deixou tão por conta. E eu, sinceramente, não estava ainda acreditando. Ela e o meu irmão, nunca. A menina me contou umas coisas que me deixaram de cabelo arrepiado. Que não sei quem tinha visto os dois juntos no barzinho, no Largo da Ordem, que a prima dela também confirmou que ela era apaixonada pelo Tadeu, que mesmo quando estava comigo, quem ela realmente queria era ele e não eu. Isso acabou dando um nó na minha cabeça e me reventando por dentro. Sabe, não podia ser verdade. Devia ser intriga, mentira. Imagine. Mesmo que fosse verdade da parte dela, que ela sentisse alguma coisa por ele, meu irmão jamais seria capaz de fazer nada pelas minhas costas. Convenhamos, era meu irmão. Ou será que seria? A Patrícia parecia estar magoada mesmo, ressentida, com raiva da Janaína. E parecia estar me contando aquilo para se vingar da amiga e também pelo fato de ter sido rejeitada pelo meu irmão. Será que ela não estava inventando aquilo? De qualquer modo, fosse verdade ou não, eu precisava tirar a limpo. Precisava confrontar meu irmão. E acabei fazendo isso naquele dia mesmo. E quando coloquei contra a parede, a expressão dele se transformou. Ele não estava esperando. Ele, sinceramente, não estava
nem imaginando que eu soubesse. De repente olhou assim para mim, o olhar dele se transformou. Mas, pelo menos em relação ao caso em questão, ele negou. Essa menina é louca, Ezequiel. Tem nada a ver com a Janaína. Aliás, só faltou a cara, né? Acreditar numa mentirada dessa. Não sei de onde que a Patrícia tirou essa história. Tudo mentira. Mas teve gente que falou que viu vocês juntos, num barzinho, no Lar da Ordem. Bom, isso é verdade, não nego. A gente se encontrou mesmo por acaso, ali no centro. Aí a gente foi tomar um chopp ali, mas foi só isso. Não rolou nada entre nós. Eu sei que você é apaixonado por ela. Você acha que eu seria capaz? E por que você não falou nada que tinha encontrado ela no centro? Escondeu-se de mim a troco de quê? Não escondi, cara. Sei lá. Não achei que tivesse importância. De mais a mais, vocês já não estavam juntos? Que sabia o que eles tinham conversado, mas ele ficou fazendo rodeio, desconversando. Diz que conversaram de tudo, que inclusive nem falaram sobre mim, se era isso o que eu queria saber. Olha, eu não tinha razão para achar que ele pudesse estar mentindo. Até porque ele chegou a jurar pela própria alma. E olha, analisando tudo, o meu irmão não seria capaz de fazer isso comigo. Ter alguma coisa com a menina por quem ele sabia que eu era apaixonado. Mesmo ela tendo terminado comigo. Olha, ainda meio desconfiado, resolvi deixar quieto. Até porque, a certa altura, me convenci de que realmente não devia ter nada a ver. Até que tempos depois, eu um pouco mais conformado com o fim do meu namoro, chamei o Tadeu pra gente ir ao clube, curtir um pouco a noite, no sábado. Teria um grupo gauchesco, bem conhecido, tocando aquela noite. Então resolvemos dar uma conferida. Chegamos, demos uma circulada ali pelo lugar, para sentir o clima. Até que pelas tantas, me deparei com uma situação que me deixou de perna mole. Pro meu tormento, adivinha quem também estava lá no clube? Ninguém menos do que a Janaína. E o pior é que ela não estava sozinha. Estava acompanhada de um sujeito naquelas alturas. Já devia fazer uns 3 meses que ela tinha terminado comigo. Nesse período, fiz algumas tentativas de reconciliação. Mas ela realmente não queria mais nada comigo. De modo que tive de me conformar. Olha, foi um baque vê-la de novo e do lado daquele cara. E eles estavam juntos, como um casal. Vi até os dois se beijando na boca, numa certa altura. Ninguém queria imaginar como eu me senti. Foi uma situação muito delicada. Ela demorou para ver a gente ali do lado, eu e o Tadeu. E a sua expressão, claro, se transformou, né? Quando viu. Só que o detalhe foi que, como estivesse querendo me provocar, pelas tantas, ela se agarrou naquele sujeito, com mais intensidade ainda. E ficou ali, devorando a boca do cara. Eu digo que ela estava querendo me provocar, porque eu vi que entre um beijo e outro, ela olhava assim na nossa direção. E isso aos poucos foi me tirando do sério. Ora, começou a me dar uma coisa tão ruim por dentro. De repente, tudo começou a escurecer na minha volta. O sangue subiu e eu então me aproximei deles e encarei o sujeito. E também olhei bem feio para ela. E olha, acho que ia partir para cima daquele verme a qualquer momento. Só que antes que isso acontecesse, meu irmão me pegou pelo braço e me arrastou para longe dali. Eu não queria ir. Na verdade,
Tava mesmo, era querendo briga com aquele cara. Só que meu irmão não permitiu. Falou que não valia a pena, sabe, um incômodo a mais, e não valia a pena porque a gente já não tinha mais nada. Era melhor deixá-la lá com aquele cara. Olha, eu tremia de tão nervoso que estava. E não tenho vergonha de admitir. Depois até chorar eu chorei. Vê-la com outro, olha, causou um impacto em mim que eu não consigo nem expressar. Meu irmão ficou ali do lado, tentando me consolar. Para de chorar, cara. Seja homem. Essa mulher não merece isso. Olha, eu quis encrespar até com ele. Falei que não admitia que ele falasse daquele jeito dela. Mas, pro meu espanto, ele sustentou o que disse. Você tá bravo comigo, é? É comigo que você fica bravo? Essa Janaína, se é que você quer saber, não vale nada, viu? Essa mulher é chave de cadeia. Você sabe que na época em que vocês estavam juntos, ela vivia dando em cima de mim? Me mandava mensagem o tempo todo, querendo que eu fosse encontrá-la. Eu nunca quis nada com ela, mas ela vivia se oferecendo. Você tá me entendendo? Então você confessa que teve alguma coisa com ela? Você é muito pilantra, cara. Eu não admiti nada disso. Você ficou burro agora? Ezequiel, tô falando tudo isso porque sou teu irmão, cara. Nunca tive nada com ela, juro, pela minha alma. E quer saber? Pela alma da nossa mãe. Sou teu irmão. Jamais serei capaz. Mas ela vivia se oferecendo para mim. Nunca te falei nada, porque sabia que você era louco por ela. Ia sofrer. Mas uma coisa eu te falo. Foi a melhor coisa que te aconteceu na vida, ter se afastado dessa criatura. Pensa como eu me senti. Ele ainda falou um monte. Fez a caveira da Janaína para mim. Inclusive, ele falou que tinha sido por causa disso que ele tinha parado de sair com a gente lá atrás e se afastado até mesmo da Patrícia. Mas juro que nunca encostou um dedo nela, embora ela vivesse se oferecendo. Lembrei das palavras da minha mãe naquela hora. Foi inevitável. Será que o Tadeu tinha comentado alguma coisa com ela já naquela época? Olha, saber de tudo isso me machucou tanto, me deixou tão acabado, tão... Só que mesmo assim, continuei gostando dela. Continuei pensando nela. Sofrendo por ela. Tem cabimento uma coisa dessa? Essa coisa de amor, de paixão, não tem lógica mesmo, né? Você sabe que a pessoa não presta? Agora não é a minha mãe falando. Agora eu sei que ela não presta mesmo. É duro quando você aposta as suas fichas em alguém e acaba tomando na cabeça. Me apaixonei de verdade. Me deixei levar pelo coração, né? Mas ela só curtiu ali, no tempo em que esteve ao meu lado. Quem ela queria mesmo, e hoje eu até acredito nisso, era meu irmão, que nunca esteve nem aí pra ela. Ainda bem, né? Sabe o que eu acho? Que na verdade, naquele dia, era ele que ele estava provocando, beijando aquele idiota que estava, e não a mim. Que ela estava provocando alguém, fora de dúvida. Porque quando nos viu, ela puxou o cara e começou a beijar o cara de um jeito assim. Mas não era a mim que ela estava provocando. Hoje eu sei, era o meu irmão. Era ele que ela queria tirar do sério. Era para ele que ela olhava e não para mim. Sim, o que mais que eu posso pensar, depois de tudo o que eu fiquei sabendo? Olha, que lástima. Que triste tudo isso. E o pior é que aconteceu comigo.
Sabe o que é você, a certa altura, ver que você foi um marionete, um idiota, um imbecil que foi levado a pensar uma coisa quando na verdade era completamente diferente? Embora não tenha sido por falta de aviso, né? Minha mãe falou aquele dia, no primeiro dia que viu essa mulher. Então, agora, dizia aquilo que a minha mãe disse para você: quando você está apaixonado, entra por um vidro e sai pelo outro. Você não está no teu estado normal. Não assimila a verdade. Prefere acreditar na ilusão, na fantasia, na mentira. Que triste, meu Deus. Quer saber? Não passo de um pobre coitado. É duro dizer isso. Mas quer saber? Que pena que eu sinto de mim mesmo.